Olá, queridos. Eu sou a professora Lenieri, eu vim me apresentar para vocês. Eu estou substituindo a professora Jaciene temporariamente enquanto ela está de licença maternidade. Então, nós não nos conhecemos e aí hoje eu resolvi gravar essa aula para vocês, resumindo um pouco a respeito dos animais invertebrados. Hoje nós vamos falar dos plateumintos e nemateumintos, certo? Planárias, né, animais cilíndricos, e nós vamos ver todas essas características. E aí, sucessivamente, nas próximas aulas, nós vamos ver as outras características dos animais invertebrados, certo? Então, vamos dar continuidade, vamos falar a respeito desse conteúdo. Então, gente, temos aí algumas imagens, a apresentação desses seres. Né? Com exceção das planárias, os plateumintos, eu vou baixar logo aqui para vocês todas as características, certo? E os exemplos. Então, com exceção das planárias, os demais seres são causadores de doenças são as verminoses. Os plateumintos têm um verme de corpo alongado e achatado, exemplo, planária, né? Esquistossomo e tênia. Nemateumintos são vermes de corpo alongado e cilíndrico, a lombriga, ancilostoma, oxiuro, bicho geográfico, filária. Então, todos eles têm essas características, certo? E vai ter essa formação de doenças, ela vai ter essa capacidade. Então, temos aí alguns exemplos de verminoses, né, doenças que são provocadas por essas vermes. Nos países subdesenvolvidos e emergentes, o exemplo é o Brasil, as verminoses são bastante frequentes, principalmente por causa de falta de saneamento básico, ausência de hábitos de higiene, moradias inadequadas, falta de educação sanitária, né, sistema de saúde precário e alto índice de pobreza. Então, as verminoses, gente, estão associadas a países de baixa renda, locais de baixa renda, onde as questões sanitárias, a questão de higiene, de controle sanitário, de esgoto, não tem esse controle adequado, certo? Então, tem toda essa preocupação e essa característica, o esgoto é a céu aberto, as crianças brincam com esse esgoto, como nós vimos aí nas fotos, certo? Então, países desenvolvidos não sofrem mais com problemas ligados às verminoses, certo? Então, nós vamos ver aí a questão das planárias, que são plateumintos bem conhecidos, são animais de vida livre, que representam animais terrestres e aquáticos. Os terrestres são sempre associados a solos úmidos, né? E muitas planárias são animais coloridos e bastante vistosos. As planárias apresentam uma simetria bilateral com região anterior e posterior dorsal e ventre, ou seja, ela é bem dividida assim, ela tem o dorso, a parte superior, né, o ventre, tem a questão do lado direito e esquerdo, ela é bem retinha, então essa divisão, olhos dos dois lados, então ela tem essa característica, e são altamente sensíveis às luzes, não são olhos, são ocelos, né, eles são primitivos dos olhos, eles têm uma orientação, mas pela questão da luz, ela não define imagem, ela segue a luz, ela vê se tem essa característica, de luz ou escuridão. Por isso que ela tem essa característica. Então, são olhos primitivos, ocelos, que darão origem à questão dos olhos, certo? E tá aí o exemplo, pode ser que a minha imagem esteja em cima, né, um pouquinho, mas dá para ver essa característica. Uma bem conhecida é a tênia, né, a solitária, que provoca a questão da verme de porco, né, na cabeça, ela tem essa contaminação, e a tênia saginata, que é a questão da contaminação por boi. São vermes diferentes, viu? Uma atinge o porco e a outra o boi, certo? A mais perigosa é a questão da carne de porco, você não deve comer nem de todo lugar, você tem que conhecer a origem desse porco, porque ele pode sim ser o hospedeiro de verme. E aí, na medida que a carne for mal cozida, não tiver esse cuidado, essa higienização, ela pode provocar a morte, né, da pessoa, porque esse verme se instala até no cérebro da pessoa. Então, tem que ter muito cuidado com essa questão sanitária mesmo, limpeza e higienização das carnes, principalmente a carne de porco, certo? E aí tá aí o exemplo dela, a foto mesmo mais real possível, ampliada, e tem essa característica. A esquistossomose, ela provoca a barriga d'água, aquelas crianças que a gente vê em fotos, né, que tem a barriga bem grande, dilatada, o corpo bem magrinho, mas a barriga muito grande. Então, ela é provocada por essa questão
caramujos, perdão, cogumelo não, caramujos que ficam em lagos, em locais que tem contaminação por fezes, né, que não tem esse cuidado, a pessoa vai lá, toma um banho, ou vai, como a imagem mostra, um produtor vai colher e entra em contato com essa verminose, que é a esquistossomose, né, que vai provocar essa questão da barriga d'água. Né? Aí temos a lombriga, que é as caridídeas e as lombrigoides, que tem esse estágio infeccioso, que é o mais comum. Tanto é que às vezes os médicos nem passam mais exames de fezes para diagnosticar a questão da infecção, né? Porque só consegue visualizar se ele estiver na fase reprodutiva. Às vezes a pessoa tem a verminose, está lá, mas não libera esses ovos nas fezes, que pode ser feita o diagnóstico, né? Então fica mais complicado. Então o estágio é infeccioso, tem um período, e tem o outro que ele fica só sendo um hospedeiro. Por que tem que cuidar? Porque se crescer, se tiver um aumento dessa questão de lombrigas, né, na barriga, a pessoa não se alimenta corretamente, não tem essa nutrição completa, porque tem lá um parasitazinho dentro do seu organismo, sugando grande parte da sua alimentação, dos seus nutrientes que você adquire. Então, tem que tomar cuidado por isso. Então, ligado a higiene, não andar descalço, né, lavar bem as mãos, que hoje em dia já se tornou rotina, e cuidado com cozinhar bem os alimentos, tomar água filtrada ou fervida. Então, esses são alguns dos cuidados, certo? A ancilostomose ou amarelão, né, ele é causado por essa questão, muito conhecido como Jeca Tatu, né, que ele tem essa historinha, que ele vai ter esse amarelão, a preguiça, que a traqueia são deglutição de determinados ou retornam para o intestino. A larva percorre vários órgãos, fígado, coração, pulmão. Nós temos a penetração pela pele, aí libera essas fezes e esse bichinho feio dessa boca grande aí se instala dentro do nosso intestino. Então, andar descalço em locais principalmente úmidos, que você não conhece, vai para um sítio, para o interior, que você não conhece muito, é muito perigoso andar descalço, porque você pode adquirir um serzinho desse aí, certo? E a filariose, que é a elefantíase, ela tem essa característica dessa perna bem inchada, ela vai ser transmitida por um inseto, né, que vai provocar esse ferimento e vai colocar esses vermezinhos dentro do seu organismo, né? É chamada filariose ou filária, porque ela elefantíase, ela provoca um inchaço dos gânglios linfáticos, ou seja, vai reter líquido naquela região do corpo. Braço, perna, então ela tem essa característica, certo? Mais comum nos vasos da perna, tá? A pessoa fica realmente bem deformada, uma perna boa e a outra bem ruim, certo? Então, esse insetinho tem essa característica. O bicho geográfico é mais conhecido, gente, como verme de cachorro. Então, as pessoas têm essa característica porque eles entram no pé e provocam, através de locais onde cachorros depositam suas fezes, e eles vão ter essa característica de mudar, entrar na sua pele, e eles ficam mudando de região, formando esse caminhozinho aí. Se alguém já teve, pode ser conhecido como verme de cachorro, certo? Ele tem essa característica de ficar andando, coça para danar mesmo, é bem irritante, e aí o médico passa a medicação tanto para passar no local da infecção, quanto para você tomar, para matar mesmo essa questão das vermes, certo? O oxiuro, ela vai ser provocada pela coceira no bumbum, né? Então, eles são vermes bem pequenininhos que realmente entram na sua corrente sanguínea e eles se instalam na região do ânus, porque quando você vai defecar, ele vai liberar essas fezes, vai provocar esse ferimento, essa irritação. Então, é bem comum também, certo? E, por fim, algumas dicas para evitar a questão das verminoses. Eu vou passar logo aqui todas as dicas, aí a gente vai comentando cada uma delas, certo? Então, lavar bem as mãos antes das refeições, ou principalmente depois de evacuar, né, defecar, de ir ao banheiro. Lavar frutas, legumes, verduras. Não comer raízes cruas, como cenoura, nem frutas com casca, sem antes higienizar corretamente. Não comer carnes mal cozidas, nem salames de carne crua. Não comer alimentos expostos às moscas. Beber e o uso da água da cozinha só se for realmente de fonte hidráulica ou poço artesiano tratado.
sapatos, chinelos, né, meias, sempre estar com o pé calçado, destruir caramujos e evitar contato com água que tem nesses locais onde eles vivem, por conta lá de algumas doenças, usar privadas higiênicas, né, e aquela questão de não evacuar em locais onde não tem essa questão sanitária, e jamais deixar fezes humanas na superfície do solo, que é o 10 aí, o último. Né? Então, ter todo esse cuidado. Hoje em dia, devido a essa pandemia, nós já estamos redobrando todos esses cuidados. Então, é uma coisa que realmente vai ficar, independente da questão só do vírus, né? Vimos aí que muitos dos cuidados que nós temos para evitar o vírus, o coronavírus, nós temos que ter também para evitar as verminoses, e são medidas saudáveis, que se bem não faz, mal também eu garanto que não vai fazer, certo? Então vamos ter cuidado, e por hoje é só, até a próxima aula.